dia, mais um domingo aqui, a gente cultuando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, entregando a minha e a sua vida para Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que cuida da minha e da sua vida. Amém? Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, diante da tua grandeza, da tua presença. Mais um domingo, Senhor, meu Deus, nós viemos aqui te agradecer e te pedir, Senhor, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. Só o Senhor pode, Senhor, nos curar, cuidar, proteger, dar livramento de tantas situações que o Senhor nos dá livramento. Pai, em nome do teu Senhor Jesus, eu te peço, envia o teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, meu Deus, nos auxiliar para entendermos, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a gente nesta manhã. Amém? Eu vou estar louvando aqui um louvor muito bonito que fala do Senhor, o que o Senhor faz para mim e para você. De onde ele tira, ele vem nos socorrer. Então a gente prestando atenção na letra, a letra é muito bonita do rei, fala do rei, né? Então o rei, quem que é o rei? Rei dos reis, nosso Senhor. Tua presença me atrai, meu rei, tua unção me faz te desejar, tua santidade me faz querer ser santo só para agradar o teu ser. O teu braço forte me faz descansar, o teu olhar firme vem me tranquilizar, tua majestade me faz te admirar, pois sendo rei aceitaste o plebeu. Eu que estava sentado à porta do palácio, tinha os pés feridos, entregue aos laços, tão distante da tua glória, quanto a lua está do sol. Eu que estava sentado à beira de uma estrada, para meu fim não falta nada, que surpresa quando o rei fez-se amigo do plebeu. Me levou consigo ao palácio real, me fez novas vestes, um anel sem igual. Já senta à minha mesa, foi o que eu vi, comi do banquete que o próprio rei fez pra mim. E quanto mais tempo eu passo com o meu rei, mais fascinado por ele eu fico, eu sei. Sei que os nobres com os nobres estão, mas esse nobre rei me amou de coração. Eu não tenho explicação, mas eterna gratidão, pois o rei fez-se amigo do plebeu. O rei, o Senhor, fez amigo de mim e de você, que somos plebeu, que não valíamos nada. A tua presença me atrai, meu rei, a tua unção me faz te desejar, tua santidade me faz querer
ser santo só para agradar o teu ser. O teu braço forte faz-me descansar, o teu olhar firme vem me tranquilizar. Tua majestade me faz te admirar, pois sendo rei aceitaste o plebeu. Eu que estava sentado à porta do palácio, entre os preferidos, entregue aos laços, tão distante da tua glória, quanto o sol está do sol. Eu que estava sentado à beira de uma estrada, para meu fim não faltava nada. Que surpresa quando o rei fez-se amigo do plebeu. Me levou consigo ao palácio real, me deu novas vestes, um anel sem igual. Acertar a mesa foi o que ouvi, comi do banquete que o próprio rei fez pra mim. E quanto mais tempo eu passo com o meu rei, mais fascinado por ele eu fico, eu sei. Sei que os nobres com os nobres estão, mas esse novo rei me amou de coração. Eu não tenho explicação, mas eterna gratidão, pois o rei fez-se amigo do plebeu. O rei fez-se amigo do plebeu. Esse rei que fez amigo do plebeu é o Senhor Jesus. Ele veio, ele morreu ali por cada um de nós. Aí ele se tornou amigos nossos. Ele aproximou nós de Deus Pai, que estávamos perdidos. E ele vem e aproximou cada um de nós. Não é só um, porque às vezes a gente acha que é só uma pessoa. Não, Deus chamou só essa pessoa. E não é só uma pessoa, ele chamou o mundo, ele mandou o filho dele para que o mundo é todos, ele quer todos nós com ele. Ele não quer pessoas diferentes. Assim, não é só aquela ali, porque aquela é melhor, aquela é diferente. Não é isso. Ele quer todos nós que ele está querendo junto com a gente. Todos nós ele quer com ele. É isso que o Senhor quer. Eu e você, nesta manhã, ele está pedindo que eu e você aceita ele como seu Salvador. Ele está chamando eu e você. A mensagem de João Batista, nós vamos estar... Eu vou estar aqui ministrando esta manhã. Mateus, no capítulo 3, o versículo do 1 ao 12. Naquele tempo, a palavra do Senhor nos diz. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Galileia e começou a pregar. João Batista, a maioria sabemos a história de João Batista, ali no deserto, pregando a palavra do Senhor. Ele foi enviado na frente do Senhor Jesus, Deus o enviou. E a gente sabe também que a mãe de João Batista era velha quando teve ele, estéril. Velho, o anjo apareceu para o pai dele e anunciou. Então foi toda uma preparação para a vinda do Senhor Jesus.
Ele já estava ali sendo preparado. E Deus é tremendo, ele não preparou uma pessoa que poderia ter filho, porque ela já era casada, poderia ter filho, mas não, ele pega aquela pessoa que está com problema, aquela pessoa velha, que já não poderia ter mais filho, e além de velha, estéril. Ela não poderia ter filho de jeito nenhum. E o anjo aparece ao marido dela. Mas eram as pessoas que temia a Deus. Tanto faz ela como o marido temia a Deus. Então o anjo aparece a ele e fala que a mulher dele ia ter filho. Mas ele não acreditou. Ele não acreditou. Como que vai acreditar? Nem a mulher já velha. Já tinha passado o tempo dela, ela já não poderia mais, e ainda por cima estéril, ela não tinha filhos. E isso é o começo da vida de João Batista. Ele nasce no tempo determinado do Senhor determinou o tempo, porque Deus é assim, ele determina o tempo certo. Quantas vezes nós esperamos algo? Nós, sempre igual eu sempre falo, a gente espera para ontem, mas não, é o tempo de Deus. João Batista nasceu no tempo em que Deus determinou. E a gente vê a palavra do Senhor assim, todo fala no tempo que Deus determinou. Sempre é no tempo que Deus determinou. A gente não vê falar assim, não, já aconteceu. O tempo que Deus determina. E Deus hoje está falando para mim e para você. Vamos continuar firme, vamos continuar orando, porque a nossa vitória vai vir. Mas é no tempo do Senhor, não é no meu e nem no seu tempo. Amém? E no segundo versículo aqui de Mateus, capítulo 3, dizendo, quem dizendo? João Batista, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. Ele fala do reino do céu está próximo. Ele estava falando da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus está próximo. Mas hoje, nós estamos também vivendo essa situação. O reino está próximo, mas é o que? A segunda vinda. É a vinda gloriosa do Senhor. É a vinda em que Ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí Ele vai absorver os que vão ficar com Ele, e os que não estiver com ele, os que não seguiram, os que não ouviram, ele vai ser condenado. Vai ser condenado. Então nós temos que nos preparar. Nós estamos vendo como que está as coisas que estão acontecendo. Como que está acontecendo? Guerras. O tempo está passando muito rápido, os dias estão passando muito rápido, muito mesmo. Nós já estamos basicamente em julho. E a gente olha e fala, nossa, mas como que passou rápido? Pragas, doenças, principalmente doenças, quantas doenças. Quantas mortes assim rápido que a gente fica sabendo, infartou, fala que infartou, fala isso e aquilo. Quantas coisas ruins têm acontecido, quantos assassinatos, quanto ódio a humanidade está uma da outra. Estão com tanto ódio, mas tanto ódio. Mata sim. Mata por matar. Nós estamos vendo, Cristo está voltando. E como eu falei na oração,
Ele não quer só uma pessoa, ele quer que o mundo se converta. Ele mandou o filho dele sofrer ali para que o mundo tivesse vida com ele. Ele quer que eu e você seguimos ele, obedecemos a ele. Que se a gente não obedece ao Senhor, nós temos livre-arbítrio. Ou nós vamos ficar com ele, ou nós vamos ficar com o inimigo. A gente fala inimigo, a gente pensa assim, inimigo nosso, não é só nosso, ele é inimigo de Deus. Quando a gente conscientiza que a amizade de Satanás, demônio, que nós falamos, espírito mau, a gente pensa que é só meu e seu que nós somos ser humano. Não, ele é inimigo de Deus também. É inimigo de Deus. Quando a gente pensa assim, inimigo de Deus, como que nós vamos ficar com uma pessoa que é inimiga de Deus? Como que a gente vai fazer algo ruim se está prejudicando a Deus? Ele não prejudica, mas ele nos ama, ele quer a gente com ele. Ele não é prejudicado, prejudicados somos nós. Nós somos prejudicados. Aqui no 3, versículo 3, a respeito do profeta João Batista. Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abra as estradas retas para ele. Então Isaías, porque a gente vê que falando de João Batista pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas Isaías está lá no Antigo Testamento. Ele estando no Antigo Testamento, Deus já tinha falado para Isaías, o profeta Isaías, que iria mandar alguém, que é João Batista, e depois que ia mandar o filho dele, porque ele fala que é para preparar o caminho e retar os caminhos, aí põe retas, né? Aqui está até as estradas retas para ele quem? Para Jesus Cristo. Ele estava preparando que Jesus Cristo estava vindo. Jesus Cristo estava vindo. E João Batista vem na frente e avisa. E hoje nós também estamos vivendo essa situação. Nós estamos vivendo essa situação da vinda. A gente olha e percebe que o julgamento meu e seu, porque nós também vamos ser julgados. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou conhecedora da palavra, eu não vou ser julgada. Nós vamos ser julgadas, sim. Nós vamos ser julgadas. Porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas não teve transformação nenhuma. E nós já aprontamos antes de conhecer a palavra. Aí nós vamos ser julgados. Nós também vai ser julgado, porque a palavra do Senhor deixa bem claro. Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Porque se tivermos vivos, nós vamos ser julgados. Mas se tivermos mortos, vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados de todo jeito. Versículo 4. João Batista usava roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel do mato. Então ele era bem diferente, completamente diferente das pessoas daquele tempo, porque ele foi preparado para pregar a palavra. Ele foi preparado para pregar ali a palavra. Vem, igual eu falei, vem de uma situação de mãe e o pai temente ao Senhor, mas a mãe não poderia ter filhos. E a gente fala assim, mas naquele tempo, né, Deus agia assim. Hoje em dia tem muitas situações dessas, que a mãe não pode ter filho
e a mãe ora, Deus pede alguém para orar, e a pessoa tem filho, e um filho especial, porque que nasce dessa promessa do Senhor, é especial, é completamente diferente das outras pessoas. Eu sou testemunha de criança assim, que é diferente, Deus age nela diferente. Por quê? Porque Deus a deu, porque Deus prometeu. E aquela criança também que é consagrada pela mãe, ainda na barriga, também é diferente. Muito diferente. Então é Deus, quando a gente entrega, não vou falar que é santa, que já é santo, que não vai fazer nada de errado, porque às vezes a gente pensa assim, vai consagrar uma criança ainda no ventre, que a criança vai ser perfeita, não é isso, não é isso, mas vai ser abençoada, Deus cuida, vai passar por certas situações, sim, vai passar. Passa, porque a gente tem que entender bem é isso, a gente passa, a gente não pode permanecer, porque às vezes a gente permanece por nós mesmos, e a gente fica ali com aquilo ali, porque e a gente fica com dozinha da gente, porque a gente está passando aquela situação, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, não tem ânimo para lutar, porque Deus nos ajuda, mas nós temos que nos esforçar. Temos que esforçar, se nós não esforçarmos, nós não conseguimos. Temos que esforçar. Aqui no versículo 5, os moradores de Jerusalém e da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles iam ouvi-lo e ouvir João Batista ali pregar a vinda do Senhor, pregar que era para endireitar o caminho. Nós hoje também precisamos endireitar os nossos caminhos. Não é porque nós somos conhecedor da palavra, igual eu já falei, não é porque a gente é conhecedor da palavra que nós não temos que endireitar os nossos caminhos. Nós temos que pedir, Deus, envia teu Espírito Santo, nos mostra, Deus, o que nós temos que fazer, Senhor, meu Deus, para estar mais próximo do Senhor. Porque muitas vezes a gente não percebe que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente faz a vontade do Senhor numa área da nossa vida, mas na outra área da nossa vida nós não conseguimos, nós não achamos que estamos fazendo errado. E estamos fazendo errado. Muitas vezes a bênção não vem, sua e minha, não vem por quê? Porque nós não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Mas nós somos ser humano, então nós dependemos inteiramente dele. Nós temos que pedir que o Espírito Santo venha nos mostrar, e ele mostra pra gente o que a gente está errando e o que nós temos que consertar e como nós temos que consertar os nossos erros. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. Esse é o Deus tremendo, é o Deus maravilhoso. E eles ali iam ouvi-lo, o que ele estava falando. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para estar cuidando de nós, mas muitas vezes eu e você não ouvem a voz do Espírito Santo. Mas ele vai falar assim igual a gente fala. Ele fala até através de pessoas, a pessoa não sabe nem o que ela está falando, Deus toca naquela pessoa e a pessoa fala o que a gente precisa ouvir. Deus é assim, e Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer. Ele não usa só aquela pessoa, Ele usa só o pastor, porque o pastor fez teologia, que o pastor... Ele usa quem ele quer. Ele usa uma criança para falar a verdade com a gente, mostrar a nós o erro. Esse é Deus. Esse é Deus.
aqui no 6, versículo 6, eles confessavam os seus pecados e João Batista o batizava no rio Jordão. Eles confessavam o pecado. Mas a gente pode confessar o pecado, a gente não precisa confessar o pecado para uma pessoa. A gente confessa o pecado para Deus, coloca de joelho. Ali a gente chora no pé do Senhor. Deus, ó, eu estou pecando, eu pequei, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, meu Deus. Me ajuda a não pecar mais. Porque nós somos muito falhos, nós somos muito pequenos. Às vezes a gente reconhece que pecou quando vê a gente está fazendo o mesmo erro normal do ser humano, mas quando a gente pede para Deus, Deus envia teu Espírito Santo, me mostra, Senhor, meu Deus, me ajuda, Senhor, que eu não quero mais. Quando a gente decide de coração que a gente não quer mais, aí Deus vem ao nosso socorro. Mas nós temos que confessar para quem? Para Deus. É o único que perdoa a gente. Que às vezes a gente confessa para todo mundo, de menos para Deus. Ah, não, eu pequei, eu errei nisso, eu errei naquilo. Vai e conta para um, vai e conta para o outro. E aquele que a gente, 2 ou 3 que a gente contou, vai e conta para outros e vai se passando. Não. É Deus, porque é o único que pode perdoar. Não adianta a gente contar para uma pessoa que não vai perdoar a gente. É somente Ele que perdoa. Somente Deus perdoa. Aqui eles confessavam, mas aqui João Batista estava preparando ainda eles. Eles estavam arrependendo, mas eles não estavam confessando para João Batista. Eles confessavam para ser batizados. O batismo ali é simbólico. Batizou, então, aquele pecado, ele arrependeu do pecado e foi lavado. Nós não temos que confessar para os outros. Nós vamos confessar para Deus. Aí Ele nos perdoa e nós não vamos fazer mais isso. É bíblico. É bíblico. Quando Jesus perdoou ali aquela mulher, Ele falou: vai e não peque mais, que ele ia ser apedrejada. Vai e não peque mais. Simplesmente. E a gente tem que fazer isso, ir e não pecar mais. Mas é para Jesus, para Deus, que nós temos que confessar. No 7, quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobra venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Aí ele fala ali, falando neles, que eles não vão escapar. Não vai escapar por quê? Porque ele está falando no julgamento. Ele está falando do julgamento. Porque ele está falando aqueles que continuar, ali vai ser castigado. Aqueles que continuar fazendo o que Deus não aprova, vai ser castigado. Mas é no juízo final. No juízo aqui ele fala também do juízo final. E outra coisa, a gente sabe que nós fazemos aqui e nós pagamos aqui. A gente não paga depois que morreu, a gente paga aqui. E depois vai ter o julgamento. Então nós temos que ter muito cuidado, mas muito mesmo. Porque quando a gente não tem cuidado, faz igual os fariseus. Os fariseus, eles eram considerados separados. Eles dedicavam o estudo das tradições do Torá, né? E a lei judaica, e os ensinamentos das leis. Eles eram assim. E sempre eles achando ali que eles eram até melhor. Eles eram separados, quer dizer que eles estavam separados dos outros.
e eles olhavam a tradição da Torá, né? Os saduceus também eram religiosos, seguia a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, que eles, tanto faz os fariseus como os saduceus, né? E eles olhavam mais os 5 primeiros livros, os 5 primeiros livros ali. E os saduceus eram elites, os outros eram mais simples. Os fariseus eram mais simples. Agora os outros eram as elites, são pessoas mais ricas. Essas que João Batista estava falando com eles. Eles achavam ali que seguia, que eram separados, faziam o estudo da Torá, mas não tinha mudança, não tinha transformação. Eles iam mais pela a palavra, sem mudança, igual eu já falei, não tinha mudança. Só fazia coisas ruins, porque não é só a palavra, não é só a palavra, a gente tem que ter mudança, a gente tem que obedecer, a gente não pode achar que é melhor. É isso que acontece. E ele falando para eles ali, deixou bem claro para eles que eles eram ninhada de cobra, venenosa. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? Terrível castigo de Deus. E hoje ele fala para mim e para você também. Será que nós estamos sendo igual os fariseus? Fariseus ali mais era na tradição, fazer isso porque aquilo, na lei, a lei manda fazer isso assim. Mas e eles, dentro do coração deles, os saduceus também? E o coração? Como que era o coração deles? Porque a gente às vezes obedece lei, por exemplo, se você for num julgamento, você fala assim, não, se eu estou indo no fórum, no julgamento, eu tenho que usar saia. É lei. Entendeu? A lei é lei. Não, é lei fazer isso, é lei fazer aquilo. Então eles faziam, era isso. É a lei fazer isso. Na lei eu não posso, uma mulher não pode entrar no fórum, num julgamento de bermuda. É lei. Aí a gente cumpriu a lei ali, mas só porque é lei. Assim faziam eles. É só lei. A lei é essa. Mas e a mudança, igual João Batista pregava aqui, que era para endireitar o caminho, que era para arrepender dos pecados. Por isso que ele chama eles de cobras. Por isso que ele está chamando eles de cobra. Porque não é só seguir a lei, mas hoje em dia existe muito isso, de seguir a lei. Ó, vamos começar assim. Tá na igreja, tá numa igreja. A igreja, não posso cortar o cabelo, é lei. Eu não posso usar tal roupa, é lei. Mas e o coração? O coração está ali só maquinando coisas ruins. Mas é lei que não pode, não vou fazer. Aí pega, é isso que eles faziam. Em vez deles olhar a lei, mas transformar através dela, porque a lei faz a gente transformar, a lei faz a gente mudar. Não só ficar na lei ali sem mudança. Era considerado cobra, imagina a cobra, né? Nós conhecemos como venenosas. Uma palavra muito forte. E muitas vezes nós somos essa cobra. Nós não cortamos cabelo, nós não usamos calça, nós não usamos bermuda, nós não usamos isso, nós não usamos aquilo. Ai, mas eu leio a palavra, eu estou dentro da palavra. Mas taca a língua numa pessoa, viu a pessoa ali,
Nossa, aquela irmã ali, olha o jeito dela. Olha, o fulano fez isso. É igualzinho a eles. Não tem diferença não, porque às vezes a gente vê lá e a gente imagina, fala assim, não, no meu tempo não tem. Tem sim, não é igual. Não é igual, porque está vendo no Antigo Testamento entrando no Novo Testamento. E nós estamos no Novo Testamento, mas nós já estamos em 2025. Então há diferença. Mas continua a mesma coisa da nossa época. Da nossa época, porque antigamente nem mulher ia na igreja, né? Não ia assim na igreja, não tinha um papel lá, assim, uma diaconisa como eu, pastora, não tinha. Mas eram os homens. Mas eram desse jeito os homens. E hoje em dia as mulheres. Uma mulher vai com sapato de salto, aí entra na igreja, todo mundo olha. E quando tem oportunidade ainda fala. Aí eu não venho, é simples. Eu falo por quê? Porque já falaram comigo. Eu venho, é simples. É de chinelo. Eu sou humilde. Humilde não é no vestir. Humilde é no coração. É aceitar ao Senhor, aceitar o que Deus fala para mim, para você. Isso que é ser humilde, aceitar e mudar e fazer o que Ele está pedindo de mim, de você. É isso que é ser humilde. Não achar que é melhor do que o outro. Não, eu sei mais. A palavra de Deus, eu que sei pregar, ninguém mais sabe pregar. Louvar é eu que sei louvar, tocar é eu que sei tocar. É isso que Deus não quer de mim nem de você. É isso que Ele não quer. Aí aqui no 8 ele fala, façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. É o que eu acabei de falar. Tem que ter transformação, tem que mostrar. Ele está ali falando para aquele povo, aí ele foi bem sincero com eles, mas depois ele fala, mostra que vocês se arrependeram, porque nós mostramos. Está falando para nós também que nós arrependemos, que nós mudamos e as pessoas notam, as pessoas veem se nós mudamos ou não. E nós sabemos se nós mudamos, porque a gente olha para trás e fala, nossa, meu Deus do céu, se fosse um tempo atrás, até uma palavra que às vezes as pessoas falam para ofender a gente. A gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, se fosse uns anos atrás eu tinha respondido, não só isso aí não, eu tinha falado isso. E hoje em dia não. Então a gente está mostrando que nós arrependemos. Estamos mostrando que arrependemos. E aqui João fala com eles, que é para eles mostrar que arrependeram dos pecados deles. Porque eles pecavam muito. No 9, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo que a vocês que até esta pedra Deus pode fazer descendentes de Abraão. Porque eles falam que Abraão eles eram descendentes de Abraão, porque Abraão era um homem que Deus usou. É o pai de uma grande nação. É um homem que teve muita fé. Teve muita fé. E eles falando, mas aí João fala que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Pedra é difícil. Como que vai fazer a pedra? A pedra não é carne. Mas Deus, ele está falando como que Deus é tão poderoso, o que Deus pode fazer para transformar essa pedra em descendente de Abraão. Quando
É a palavra bíblica também, fala, se torna o seu coração coração de carne e não de pedra. É aquela pessoa dura. Então João Batista está falando nesse sentido. Aquela pessoa dura, ele pode transformar aquela pessoa que não tem nada a ver, aquela pessoa com aquele coração duro, em um coração de carne. Pode transformar. Vem para nós hoje. Ele pode transformar o nosso coração, que nós temos coração duro, como pedra. Nós temos o coração de pedra, mas pode ser transformado. Deus pode transformar o meu e o seu coração hoje. Pode ter mudança completa do meu e do seu coração. Não é de uma hora para outra, assim, um passo mágico, porque Deus não é mágico. Mas aos poucos, mas nós temos que deixar. Eu e você tem que deixar ele fazer isso. Se não deixarmos, ele não vai fazer, porque nós temos livre-arbítrio. Mas quando a gente fala, a gente quer e coloca na mão do Senhor. Não é fácil não, porque nós somos limitados. Não é fácil. A gente é limitado. A gente depois quando vê, a gente fez já alguma coisa errada, o coração ali, nosso coração enganoso. Mas nós temos que estar clamando, pedindo, vai transformando todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E Deus vai transformando o nosso coração. Ele vai mudando a nossa vida. Ele vai mudando os nossos caminhos para seguidor de Jesus Cristo. Fazermos a vontade desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. E aqui no 10, versículo 10, o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortado e jogado no fogo. Aqui ele está falando da punição de Deus. Ele está falando da punição de Deus. E na punição de Deus, aqui que o machado já está pronto, é o julgamento que está ali em Apocalipse. Aqueles que não der frutos vão ser cortados. Aí a gente fala, mas que fruto? Fruto do amor, a gente tem que amar o próximo. Mansidão. Nós temos que ser diferente, aqui ele está falando disso. Mansidão, bondade. É que está na palavra do Senhor. Nós temos que dar frutos. E quando nós damos esses fruto do amor, mansidão, da bondade, aí nós somos diferentes. Mas os que não derem, vai ser cortado, machado já está posto. Aqui ele já está falando, já não estava falando mais do tempo dele, está falando do meu e do seu tempo, que aí vem o julgamento. Vem o julgamento final. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil, em que nós estamos vendo coisas terríveis. E essas coisas terríveis, às vezes, nos atrapalham agirmos, mudarmos, infelizmente. Mas nós temos que ser firmes, temos que clamar ao Senhor, porque só Ele pode, mais ninguém. E aqui no 11, eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram, igual eu falei. É símbolo, mostrou que arrependeu, foi lavado ali, simbólico, dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará
com Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as suas sandálias. Então, João Batista está falando de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para queimar todo o pecado, queimar tudo aquilo que não vem dele. E o Espírito Santo para nos encher do teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso cuidador. Ele vai vir, já está aqui. Ele estava falando que iria, mas já está aqui em Atos dos Apóstolos ali, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. E a gente vê a vinda do Espírito Santo como o quê? Como línguas repartida de fogo, porque vai queimando todo o pecado e vai nos enchendo do teu Espírito Santo. E ali João Batista já estava falando desta passagem, do que vai acontecer agora. Então Deus é tremendo até nisso. Tudo, a gente olha na palavra dele, lá no Antigo Testamento, ele está falando tudo que está acontecendo hoje, 2025. 2025, após Cristo ter ido para o céu. Então é tremendo, maravilhoso. Então ele deixa bem claro que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo vai queimar todo o pecado. O Espírito Santo vai nos conduzir. O Espírito Santo vai falar para mim e para você o que tem que fazer. Ele está ao nosso socorro. Quando nós sentimos ali abandonado, nós sabemos que o Espírito Santo está do meu e do seu lado. Está agora. Agora ele está do meu e do seu lado. Ele está do nosso lado. No versículo, o último versículo aqui, 12. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Nunca se apaga. Aqui ele está falando de novo do julgamento divino. Aí é entre o bem e o mal, o justo e o injusto. O trigo é o bem, a palha é o mal. Então ele vai queimar. E esse fogo que não se apaga é o inferno que nós falamos. O inferno, porque é eterno. Interessante a gente saber. Deus, a gente indo para Deus, ficando com ele, no céu, é eterno. Mas quem vai ficar com o inimigo, Satanás, demônio, também é eterno. Aí está falando do fogo que nunca se apaga. Ele vai queimar e ele vai separar, colocar num depósito. Esse depósito aí é o céu, ele vai levar para o céu, vai colocar no depósito ali, vai ter um lugar bom. Separou, simplesmente separou. E o trigo é os justos, os fiéis, os que aceitam por Deus. Mas foi aceito por Deus por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus para ser aceito por Ele. Porque ninguém é aceito sem não fazer a vontade que o outro tem que fazer. Por exemplo, o pai. O pai corrige o filho. Corrige o filho. E o filho faz o que o pai quer, ele é aceito pelo pai. Portanto, a gente vê nas famílias, mesmo quando a família é pequena, aquele que dá a impressão que é preferido do pai. Mas por que é preferido do pai? Porque faz a vontade dele, obedece ele. E Deus é muito mais que um pai que nós temos aqui na terra. E se o nosso pai faz isso, agora imagina Deus. Imagina Deus. Porque tem filhos
A maioria, toda a família tem isso. Um faz a vontade do pai, geralmente sempre é um. Faz a vontade do pai e os outros não faz. Os outros não obedecem. E o pai tem mais afinidade, gosta mais, o pai e a mãe também. A mãe vai gostar mais. Quando aquela pessoa precisa de algo, o pai e a mãe faz tudo para dar para ele. Por quê? Porque ele obedece. E Deus não é... Deus é mais. Deus não vai ser diferente. Ele não vai ser diferente da mãe e do pai. Ele é mais ainda. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando nós aceitamos, nós fazemos a vontade dele, ele faz pra gente também. E aqui fala de ser aceito. Ser aceito por Deus. Quando a gente é aceito, por quê? Porque fez o que Deus queria que fizéssemos. Uma palavra muito forte, aceitos. Mas eu e você temos que fazer a vontade de Deus. Eu e você não podemos deixar de fazer a vontade dele. Eu e você não podemos desobedecê-lo ele. Porque quando obedecemos, ele faz. E nós somos aceitos. E para mim e você ser aceita, nós temos que fazer a vontade dele. Nós temos que obedecê-lo. E ele mesmo fala, sermos o quê? Nós temos que ser justos, fiéis. Nós temos que ter fé. Nós temos que fazer jejum. Nós temos que orar. Nós temos que perdoar. Perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar não significa que você esqueceu o que a pessoa fez com você. Não, você vai lembrar. Você vai lembrar. Só que você não vai lembrar com aquele ódio, com aquele rancor que você sempre sente. E é tremendo. Às vezes as coisas não acontecem na minha e na sua vida. As promessas de Deus, as nossas vitórias, por falta de perdão das pessoas. A gente vai lembrar, mas a gente vai perdoar, vai tirar do nosso coração. E muitas doenças também é falta do perdão. E se nós não perdoarmos, como que nós vamos ser aceitos por Deus? É uma palavrinha-chave. Se ele perdoou os nossos pecados, como que nós não vamos perdoar o pecado dos outros? Como que... Acha, igual fala do julgamento. Ele nos perdoou, mas nós vamos ser julgados. Quer dizer, ele não esqueceu do nosso pecado. Ele não esqueceu do nosso pecado. Isso aí é a palavra bíblica. Se nós vamos ser julgados, é porque ele não esqueceu o que nós fizemos. Nós vamos ser julgados. É igual comigo e com você, com a pessoa. Nós não vamos esquecer, mas nós vamos perdoar. Nós vamos perdoar. E o próprio Deus fala, perdoa para ser perdoado. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos. Mas aí nós agora já estamos servindo, estamos fazendo a vontade dele, aí nós vamos ser absorvidos, mas nós vamos ser julgados. Ele não esqueceu. E nós também temos que fazer isso. Nós vamos perdoar, a gente não vai esquecer, mas nós vamos perdoar. Vamos ficar com essa palavra. E palha são aquelas pessoas ímpias, né? Aquelas pessoas rebeldes, aquelas pessoas que faz tudo para atrapalhar. Tudo para atrapalhar. Serve o inimigo? Serve o inimigo. Essas são as palhas que vai ser queimada. Amém? Vamos ficar com essas palavras. Endireitar os nossos caminhos. Voltarmos para Deus. Voltando para Deus. Mudar. Mostrar que nós arrependemos. Confessar para Deus o nosso pecado.
e perdoar as pessoas que fez algo ruim na minha e na sua vida. Amém? Vou estar encerrando, né? Vamos estar encerrando. Ontem eu não conseguia fazer a live de oração, de libertação, que eu estava sem luz. Tive um problema sério, tive que chamar até a CEMIG, né? Que eu moro em Minas, é CEMIG, chamar a CEMIG, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, mais uma vez, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor, meu Deus, que o Senhor tocou no meu coração. Primeiro que ouviu foi eu, e vou deixar descer para o meu coração, e vou deixar que o Senhor transforme, que o Senhor me dê mudança, Pai. É o que eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por cada pessoa que vai assistir, por cada pessoa que está assistindo neste momento. Que você venha ter um domingo abençoado, uma semana cheia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus venha visitar neste momento, Senhor meu Deus, os hospitais, as cadeias públicas, os asilos, as clínicas de recuperação, as pessoas viciadas que estão em casas, que moram nas ruas, Pai. Pai, em nome de Jesus, as liberta, Pai. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus, nesta manhã, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um bom dia, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, que Deus venha derramar do teu Espírito Santo em cada um de vocês, em nome de Jesus.